Boa noite a todos, Boa sejam noite. bem-vindos aí ao nosso segundo dia do nosso evento Dublagem. A gente está muito animado, muito empolgado com mais espaço, com mais essa aula maravilhosa que a gente está disponibilizando aqui e que a gente acredita que vai elucidar muitos pontos sobre a dublagem e a gente espera que vocês curtam tanto quanto a primeira aula. É isso aí, pessoal. Antes da gente começar a falar sobre dublagem, efetivamente, eu acho que cabe aqui a gente agradecer a todo mundo que esteve aqui ontem, Com certeza. que comentou, que teve as perguntas respondidas pela nossa equipe que estava acompanhando a live e que mergulhou de cabeça com a gente nesse universo de tantas faces da dublagem, né? Eu acho que ter essa oportunidade de falar sobre dublagem, de falar sobre os diferentes rumos da dublagem, né? Os diferentes tipos, os diferentes aspectos, é apaixonante. A gente pode Quem ficar... gosta é maravilhoso, né? Ficar trocando essa ideia. Ficar batendo essa bola, trocar essa figurinha é maravilhoso, a gente adora falar sobre isso. Então, primeiramente, obrigado a você que esteve aqui ontem. Você que está aqui hoje, já deixa aqui nos comentários pra gente falando, tava presente ontem, tô aqui de novo e tal. Deixa aqui um joinha e vambora pra gente seguir nessa aula que hoje vai ser fascinante. Hoje eu acho que vai ser um dia que todo mundo vai curtir muito pelos temas que a gente vai falar hoje, né? Acho que a gente começa falando sobre um tema que todo mundo é apaixonado e quando a gente fala de dublagem, a maioria das pessoas já fala nesse tema, que é a animação. A gente vai falar sobre documentários, sobre voice-overs, realities, enfim. A gente vai falar sobre voz original e a gente vai falar sobre produções de época, né? Aqueles detalhes de uma produção de época bem dublada, bem adaptada, enfim. Eu acho que a gente vai conseguir destrinchar muita coisa bacana durante essa aula hoje que a gente vai falar sobre esses temas. E pra gente começar então, sem mais delongas, sem mais enrolação, já que nos apresentamos, já que falamos tudo, vamos falar sobre animação, que é um tema apaixonante, né, Xande? Com certeza. A animação eu acho que é um dos temas que a gente consegue mais brincar, né, dentro da nossa dublagem. A gente consegue criar uma arte, né, da invenção daquele personagem. Como é que você faz para aquele personagem que às vezes não tem muita graça ser uma coisa engraçada? A gente já viu vários casos de personagens que não tinham tanta graça no original e a nossa dublagem conseguiu trazer aquele brilho. Então a gente acha que a dublagem de animação é uma arte da adaptação. A gente tem que ser versátil, a gente tem que estar sempre ativo ali para entender o que tem que fazer, né, Felipe? Eu acho que a dublagem da animação especificamente, ela é a experimentação, né? Eu acho que a gente que foi criado com um grande dublador, que foi o vovô, a gente vivia isso no nosso dia a dia, né? A coisa das vozes, a coisa dos tipos, a coisa de você ter várias nuances e vários personagens que você já tem dentro de você, dentro da sua caixa de ferramentas, e que você só utiliza aquilo no seu dia a dia durante um trabalho, né? Com certeza. O vovô ele é um poço, né, de criatividade nesse sentido. Quem não lembra de Scooby-Doo? Quem não lembra de Alf? Quem não lembra de Popeye? São vários personagens marcantes e que a gente teve o privilégio, o prazer de conviver com eles dentro de casa, né? A gente às vezes estava na sala e o Popeye gritava a gente lá da cozinha, né? Ou o Scooby-Doo. Então assim, são coisas que foram muito marcantes na nossa vida e provam que a animação é uma coisa fantástica, né? Que faz parte da vida da gente. E eu acho que isso passa muito também para nossa noção de dar vida ao personagem, justamente porque ele fez parte da nossa vida e ele teve a vida dele no nosso dia a dia, né? Quando a gente era criança. Então isso foi muito mágico, isso foi muito lúdico pra gente. Eu acho que isso despertou ainda mais na gente essa admiração pela animação, né? A gente é de uma geração que assistia muito desenho animado de manhã, que passava na TV aberta, enfim. De tarde, quando chegava da escola. De tarde, quando chegava da escola. Né? Então eu acho que a animação fez parte da nossa infância e agora, enquanto pais que somos também, faz parte da infância dos nossos filhos.
E que louco pensar que a minha filha mais velha e a minha filha mais nova já assistem Scooby-Doo, dublado pelo meu avô também. É muito doido pensar que tem essa passagem, né? Essa mensagem, né? Para os nossos filhos como um todo, através da voz do vovô que não está mais aqui com a gente, mas que a arte dele continua e está aí perpetuada em todos esses desenhos, em todas essas obras maravilhosas. E eu acho que na animação, a expressividade, né? a captação de cena, o entendimento daquele personagem, ele é importantíssimo, isso tudo é importantíssimo justamente porque a gente está dando voz, às vezes, a seres inanimados, ou então vozes a animais, como é o caso do Scooby. Então acho que isso até facilita o entendimento do espectador para gerar aquela máxima, né? Eu não gosto de dublado, eu só vejo desenho dublado. Né? Quem nunca ouviu essa história de alguém quando fala, adoro ver coisa dublada. Eu não gosto muito não, eu só gosto de ver desenho dublado. Então eu acho que isso passa muito pelo fato de que o bom dublador, o grande dublador, ele consegue dar vida àquele personagem se tornar um de nós. Ele vira um brasileiro, ele tá ali no meio da gente, né? Isso que eu ia falar, porque eu acho que a grande graça disso tudo é a capacidade de conseguir adaptar pro nosso, né? Porque muitas vezes o que a gente escuta do original não tem absolutamente nada a ver com o que a gente faz na dublagem. Então, essa possibilidade que você tem de trazer essa brasilidade, vamos dizer assim, pro desenho é maravilhoso, né? E acho que é isso que encanta o público, é isso que traz realmente aquela vontade de assistir, aquela vontade de perpetuar, de mostrar para outras pessoas, que as pessoas têm orgulho da dublagem, principalmente das animações. As pessoas falam a dublagem brasileira é a melhor do mundo, é brava, isso aí. Então acho que é muito por aí. E eu acho que isso passa muito pela questão agora, falando um pouquinho fora da relação dublador-animação, isso passa muito por um bom texto, passa muito por uma boa adaptação, passa muito por você ter um texto que transmita essa versão brasileira para essa obra, né? Que já te coloque ali pelo menos naquela estrada, né? Que você não tenha que achar aquele caminho, entrar numa rua aqui, outra para você entrar na estrada para aí sim criar, adaptar. Eu acho que a boa tradução e adaptação faz parte de qualquer boa dublagem. Assim. E para transformar principalmente uma animação que é mais do que tudo uma ficção, mas enfim, uma coisa que você consegue transmitir principalmente através da voz aquela versão brasileira, né? A adaptação de texto junto com uma boa dublagem faz com que aquela obra, com que aquela animação se torne memorável para quem está assistindo, se torne uma boa lembrança. E eu encaro a animação dessa forma. Eu acho que quando eu dublo uma animação, o que eu tento transmitir é que aquilo se torne uma boa lembrança, uma boa memória para alguém, né? E só para ilustrar, assim, esses dias eu recebi uma mensagem no meu Instagram de uma menina falando justamente sobre um anime que eu dublei, e ela mandou uma mensagem falando isso, falando assim, poxa, eu tô em depressão e eu sempre quis ver esse anime dublado, e aí eu vi dublado e você dublou meu personagem favorito, e isso fez meu dia ser mais feliz um pouquinho. Olha que coisa bonita, né? Consegui, né? Ganhei meu dia aquele dia com essa mensagem, com esse gesto de carinho, justamente porque eu acho que esse é o nosso trabalho. Nosso trabalho em tudo, mas principalmente em animações, é dar voz aos sonhos, é dar voz a personagens lúdicos, personagens que só tem que remeter a coisas boas, a coisas bacanas, a coisas bonitas. Então eu realmente me sinto honrado sempre que eu tenho que dublar uma animação, né? Porque eu acho que isso carrega uma história, carrega um legado familiar pra gente mais do que qualquer outro tipo de produção. As animações elas têm esse impacto, elas têm essa importância e elas atingem um público que pra mim é o público mais incrível de todos, que é o público infantil, cara. Você vê o brilho no olhar de uma criança, você poder constatar isso quando vem do seu trabalho é incrível, é mágico, né? É inexplicável, não consigo transmitir em palavras para vocês aqui o que é isso. Então o máximo que a gente consegue fazer, o melhor que a gente pode fazer é dar o nosso máximo dentro do estúdio, né? Dar o nosso melhor dentro do estúdio, é fazer um trabalho intenso, fazer um trabalho de verdade para honrar essa animação e honrar o legado do nosso avô também, né, Xande? Com certeza, com certeza. Isso que o Lipe falou também, desse legado, eu acho que a gente tenta manter um legado daquilo que está vindo e tudo mais. Um detalhe interessante
Tem muita gente que sabe, outras que não sabem, daquela animação Desencanto que a gente fez. Sim. E que, cara, fez o vovô, fez o Felipe, fiz eu, fez o Dudu e fez a Mariá, a primogênita dele. Então, assim, olha como é que é legal, né? Essa escadinha também acompanha a nossa família, acompanha essa nossa paixão por animações, essa não tão infantil, mas engraçada pra caramba também. Enfim, já fizemos coisas maravilhosas nessa série. E faz parte da nossa história, efetivamente, né? A animação, a dublagem e a família Drummond estão entrelaçados, né? Isso aí. Então, é engraçado isso, porque por mais que a gente já duble há mais de 25 anos, a gente ainda se sente desafiado toda vez que a gente tem que dublar uma animação, que a gente tem que criar uma voz, criar um tipo, fazer uma coisa mais assim, não é fácil, não é uma coisa simples, mas é tão gostoso, é tão bacana, né, poder trabalhar com animação e poder trabalhar com esses diferentes aspectos das animações, né? Seja um anime, seja uma animação convencional, seja uma animação em 2D, em 3D, enfim. Mas é sempre um desafio. Realmente. É sempre um desafio, né? É sempre um desafio e é sempre muito gostoso e é sempre muito divertido para nós, justamente eu acho que por não ser uma coisa tão comum, a gente está acostumado mais a fazer os live actions, né? Fazer as séries, os filmes. Então quando chega uma animação, quando você entra no estúdio e vê que você vai fazer uma animação, é meio que um suspiro, é meio que água no deserto, né? Você fala, poxa, diferente. Vou fazer animação, né? Tem um gostinho diferente. Você fala assim, poxa, vou poder brincar um pouquinho aqui. Ainda mais quando é aquelas bem doidas que a gente pode fazer vozes bem diferentes. Então, tem aquelas que são mais presas, tipo anime, uma coisa que muitas vezes fica mais presa, um cara meio vilão e tudo mais. Mas quando é uma animação doida, assim, tipo Desencanto, que tem vários personagens aleatórios, nada a ver com nada, nas caveiras. E você pode fazer vários, Você pode fazer vários, aí faz, olha aqui, aí eu posso aqui, aí você pode brincar com tudo. É muito bom, isso é o que ele falou, uma espécie de suspiro realmente dentro dessa, que é uma maravilha também, mas é outro trabalho, outra densidade, né? Outra experiência. Então a animação realmente traz essa coisa mais... Esse gostinho, né, de quero mais. Mas engraçado, você falou do anime, eu acho que o anime ele tem uma peculiaridade que me atrai muito, que são justamente aquelas cenas gritadas, aquelas cenas viscerais, aquelas cenas que eu acho incrível de se fazer. Eu adoro né? essas coisas. Eu adoro gritar, eu adoro ficar rouco, falar, pô, consegui fazer um negócio maneiro aqui. Mas é legal porque onde você... É óbvio que tem outras cenas que você vê muita verdade, mas no grito... E tem, por incrível que pareça, tem algumas pessoas que não gritam tanto. É, né? Verdade. E aí o Felipe, ele tem essa capacidade de botar o máximo ali, eu acho isso bacana demais. eu gosto. E é engraçado que quando eu fui dublar Dragon Ball Super Hero com o Wendel lá na Unidub, 2 dias antes eu tava rouco. E aí eu fiquei desesperado com isso, eu fiquei, nossa, não é possível, eu vou dublar Dragon Ball e tô rouco, né? Fiquei 2 dias sem falar nada pra quando chegar ali na hora, cheguei, dei meu máximo, saí do estúdio sem voz, fiquei sem voz mais uns 3 ou 4 dias, mas consegui fazer meu trabalho objetivo, né? Do jeito que eu gostaria, fiquei muito feliz com o resultado, foi incrível. E eu acho que o anime tem essa questão apaixonante pra mim, que são personagens viscerais, né? Aquela coisa... densa, gritada, aquelas cenas de luta que eu acho animais, assim, os efeitos, enfim. Então eu acho muito bacana esse aspecto do anime. Eu acho que é um desafio pra mim nesse sentido. Mas agora puxando um pouco da questão de experiência, né, de exemplos pra gente, eu acho que na animação, em todo o resto, mas na animação mais do que qualquer outro tema, nossa grande referência é nosso avô, Orlando Drummond, né? E eu acho que é bacana ilustrar isso justamente o leque, né? Você pega personagens como... pouca gente sabe disso, mas o vovô foi a voz do Patolino por muito tempo. Mas era uma coisa mais assim, era uma coisa mais nasalada, assim. O vovô foi a voz do Scooby-Doo, o vovô foi a voz do Popeye. São tipos completamente diferentes, né? Completamente. Você pensar... não, são tipos diferentes que foram feitos ali por outros dubladores. São tipos completamente diferentes, completamente fora da zona de conforto, feitos pela mesma pessoa e feitos de forma brilhante. Primorosa, né? E que se tornaram personagens icônicos. Cara, isso é muito difícil. Porque você conseguir... Isso é muito difícil. Né? Você conseguir fazer história, vamos dizer assim. Nossa! Com personagens diferentes, tão distintos assim, né, cara? É muito legal. Realmente. E vamos colocar mais um ingrediente nessa equação aí. Numa época que não existia
tanto conteúdo, tanto material como tem hoje. Pra você ter referência, né? Que referência é tudo, né? Pra você ter referência e pra você também... por exemplo, é muito mais fácil hoje em dia a gente estourar em alguma coisa se a gente fizer 100 séries no ano. Das 100 séries que a gente vai dublar no ano, pelo menos uma vai fazer um sucesso ali e tal. Ali não tinha tanta chance. Naquela época não, né? Naquela época não passava tanta coisa. O dublado era bem limitado à TV aberta mesmo ali, enfim, era uma coisa muito... Você não tinha rede social como você tem hoje, imagina. Tinha internet. Né? Não tinha internet, cara, olha que loucura. Não tinha TV a cabo, né? Não tinha cor na TV, cara. Vai puxando aí. Você vai puxando, é de uma época muito longe, muito distante pra gente em termos tecnológicos, em termos sociais, enfim. Então você imagina que coisa difícil pra gente que já trabalha com isso há tantos anos. Já é difícil imaginar você ter um impacto tão grande com personagens tão diversos, tão cativantes. Você imagina isso há 40 anos, há 50 anos. Olha só que coisa fantástica, né? Você ter essa visão naquela época em que isso tudo... Hoje a gente consegue ter uma visão de mercado muito mais qualificada, digamos assim, porque a gente sabe realmente o que acontece. Naquela época devia ser uma coisa muito mais fechada naquela caixa, realmente. Né? Fechado e nichado, né? Você tinha poucos clientes, você tinha... Poucos dubladores, poucos diretores, poucos estúdios. Enfim. É muito louco você pensar como a dublagem ela avançou ao longo desses anos e como as coisas foram aprimorando. A gente falou um pouco disso naquela nossa primeira aula lá atrás, enfim. É verdade. E é engraçado você acompanhar tudo isso junto com a animação e junto com a história da nossa família, né? Que tudo isso se entrelaça. Então, para brindar um pouquinho vocês aí com o talento do nosso querido, amado vô, te amo, vozão. Um trechinho aí do vovô dublando Scooby-Doo, Popeye, personagens marcantes nas animações. Puxa, nós estamos indo em direção a uma grande concha. Eu sou o Popeye, o marinheiro, Alteza. A gente caiu aqui no seu planeta. Pode nos arrumar combustível para o foguete para voltarmos para a Terra? Oh, eu sabia que deveria ter esperado até o meu aniversário, cruel. Oi? Bom, nós somos nós. O velho desapareceu. Eu não entendo que vocês humanos veem nas comidas. Talvez melhore o gosto com um pouco de gato chup, Bionicão. Eu duvido, mas não poderá ficar pior. Isso parece um caso para o Kong Fu. Com licença, gentil senhorita Alegre. Acho melhor voltar aos meus afazeres. Dentro de exatamente 30 minutos, o meu laser atravessará a brecha do centro. Senhor presidente, em menos de 10 minutos, um grande terremoto acontecerá em Nova York. Puxa, mal acredito em minha própria bondade. Eu, salvando aquele granfino mal educado. Te prepara que ainda tem mais. Sem sair. Mas eu... Deliciosa, dona Marta. O quê? Oh, obrigada. É uma receita muito simples, sabe? Eu, além de não ser moloide, ainda tenho cabeça. Mas você é Merlin, não é? Merlin não vive há uns 1000 anos. Seu tolo! Você me conhece apenas como um Vingador! Eu soube que ficou manso e fiquei curioso. Acho que me disseram a verdade. Muito bem, seu valentão de meia tigela. Ei, olhem só quem está chegando. Eu acho que ela estava querendo falar comigo. Eu não estou compreendendo. Por que a fortaleza não está sendo defendida? E você vê, né, Xande? Vovô, um profissional qualificadíssimo, um cara, né, com uma história no rádio, né, no rádio teatro já daquela época, vindo com tanta bagagem, tanta coisa legal, conseguiu transmitir tanta verdade e distribuir alegria pelo Brasil com personagens tão icônicos, né? Pois é, cara, eu acho que o grande segredo, isso é uma coisa que ele sempre falou pra gente sobre humildade, né? Isso é uma coisa que ele sempre foi... Pé no chão, pezinho no chão. A forma que ele tratava as pessoas, tratava a vida, né? Com uma humildade, com respeito.
E aprendizado. Ele sempre foi muito apaixonado por estar aprendendo, por estar criando, por estar, sabe, sempre trazendo coisas novas para dentro e puxando a gente enquanto criança com isso também. Eu lembro dele falar, vamos treinar aqui, mastigando as palavras. Teve uma vez que ele gravou comigo uma fita, ele tinha um gravador e tal, ele gravou comigo, eu lendo um papel e tudo mais, e ele falando comigo, eu sou louco pra achar essa fita, porque eu devia ter 10 anos, enfim. Pô, maneiro. E é uma lembrança que eu tenho maravilhosa, ele me levar para o escritório dele justamente para ler, para treinar a forma, como articular as palavras, enfim. Então é importante você que está assistindo também saber que o vovô, mesmo sendo referência, mesmo sendo um cara extremamente respeitado, nunca parou de buscar ser melhor, nunca parou de buscar a melhor versão dele mesmo, sabe? De buscar a excelência no trabalho dele. Então acho que isso é um espelho pra gente, né? A gente vai muito por esse lado justamente por ter o vovô como referência. Total. Bom, com dor no coração, vamos saindo desse ponto, né? Desse tema que a gente tanto maravilhoso, ama, incrível, tanto gosta e que tanto faz parte da nossa família. E vamos entrar num ponto que eu particularmente amo de paixão, é o que eu mais consumo enquanto consumidor. Consumo enquanto consumidor foi fogo. O que eu mais assisto na televisão, quando eu estou em casa, tranquilo, que é documentário. Eu adoro documentário. Documentário, aquela coisa maravilhosa de você botar na televisão, fica tranquilo, assistir aquele documentário de guerra, aquele documentário sobre culinária, aquele documentário sobre o que quer que seja, aquela coisa gostosa de assistir. E, Felipe, o que tem de tão especial nessas coisas? O que faz prender alguém num documentário? O que você acha? Qual é a sua opinião? acho que o documentário, ele é um livro que foi passado para vídeo e que é narrado. Belíssima coisa. Então eu acho que a gente, quando está vendo um documentário, é como se a gente estivesse lendo um grande livro, um livro maravilhoso, só que com várias pinceladas de imagens que ilustram aquela história toda e que conseguem transmitir para a gente conhecimento, lazer, cultura, tudo isso de uma forma muito agradável, de uma forma muito tranquila. Você consegue absorver aquilo tudo muito mais facilmente e de forma muito mais prazerosa do que às vezes lendo um livro, que seria uma coisa maçante, você às vezes não gosta de ler, enfim. Então eu acho que o documentário ele tem essa magia, ele tem essa essência de passar conhecimento não parecendo que ele está passando conhecimento, né? De uma forma lúdica e didática. De uma forma lúdica e didática. Eu acho que esse é o pulo gato do documentário. Acho que o documentário engana a gente. Acho que o documentário ele faz isso pra pegar a gente aqui. Óbvio que tem pessoas como o Alexandre que adoram ver documentários, mas tem às vezes aquelas pessoas que não gostam de documentários ou não curtem, não veem, não são consumidores de documentários, mas às vezes você coloca pra ver e fala, que interessante, né? Eu sou louco, por exemplo, quando eu tô zapeando os canais e tal, passa na Discovery aqueles documentários de animais, na Antártida, cara, eu fico maluco, eu adoro. São meus favoritos também. Eu adoro ver a foca nadando, fugindo. A Netflix tem uns, cara, que são incríveis, maravilhosos, que eu adoro assistir também. Que a gente teve, inclusive, a felicidade de fazer um com o Márcio Seixas, lembra? É verdade. Que foi, eu acho que era Planeta Terra o nome, acho que era esse o nome. E, cara, eu acho que o documentário é um pouco sobre isso, é um pouco sobre essa técnica de você conseguir passar aquela certeza do que você está falando, né? Aquela seriedade, né? Mas de uma forma agradável aos ouvidos, que você consiga passar aquilo para o público de um jeito bacana, né? De um jeito leve, de um jeito... Mas que, imagina, a voz do Márcio Seixas, você escuta aquela voz dele, é uma coisa... É um trovão, Parece né? que ele foi feito para aquilo. Acho que é um deleite para qualquer ouvido você ver um documentário, né, e escutar aquela voz maravilhosa. Então, eu acho que o documentário é um pouco sobre isso, um pouco sobre essa forma correta de dizer as coisas ali, de uma forma lúdica, né? Você gosta de documentário? Deixa aqui já nos comentários o nome de um documentário que você gosta, alguma coisa que você já assistiu que é muito bacana. Coloca aqui pra gente ver, pra gente falar também sobre ele depois. Enfim, um detalhe do documentário especificamente que eu acho fascinante na dublagem é a forma como o bom dublador consegue narrar uma história sem tornar aquilo monótono, né? Você conseguir colocar nuances em frases quando você está falando do dia D. Você está falando sobre a foca que está fugindo
Isso que eu acho, cara, é maravilhoso ver o Márcio trabalhar com isso. É maravilhoso. Você vê que, assim, você leria uma frase de um jeito e quando o cara lê, você fala, meu Deus do céu, como é que eu nunca pensei nessa frase desse jeito? Consegue colocar um colorido, consegue colocar nuances em coisas, sei lá, por exemplo, tipo, a foca tá fugindo da baleia assassina. Aí fica uma coisa, a foca está fugindo da baleia assassina. Você consegue fazer uma brincadeira em cada frase e eu acho isso... E assim, com certeza a gente estaria fazendo diferente do que ele faria. Porque ele estaria fazendo melhor. Completamente. Porque o cara, assim, ele adora fazer isso. Ele adora. Ele ama de paixão fazer essas coisas. E é engraçado o documentário, quando ele é assim de natureza e tudo mais, você conseguir passar essa verdade, conseguir passar tudo isso naquelas cenas de perseguição, né? Aquela coisa, e o macaco está fugindo, tá? E você passa às vezes uma ação pra cena, efetivamente, que às vezes a cena nem tem, mas a locução, né? A dublagem, a narração daquela cena transforma aquela cena numa outra coisa. Sim, totalmente. Você, na verdade, está pegando uma coisa ali, está embrulhando, está entregando de uma outra forma que é fascinante, que é incrível, né? E isso a gente está falando dos documentários, né? Esse é eu que sou um apreciador, isso é uma parte deles, né? Que é uma coisa de uma pessoa só falando. A gente tem também aqueles outros que tem o narrador também, que é parte fundamental, por exemplo, nos de história. Tem muito isso, de história, tá ali contando e tal, aí daqui a pouco, pum, depoimento de alguém que participou daquela guerra, que estava junto e tudo mais. Então, tipo, tem essa outra parte também, e aí você tem que trazer aquela verdade, muitas vezes em voice-over, pra dentro do documentário. E aí são mais essas duas frentes aí. E uma outra frente que a gente tem também, que a gente faz mais, que não é bem um documentário, mas são os realities também, né, Felipe? Só antes da gente passar pro reality, tem mais uma frente nessa daí, que é muito bacana, que eu fiz um documentário assim, acho que é curta essa com o Zac Efron, que eu dublei o Zac Efron, e era justamente ele com mais um amigo que eles vão pelo mundo viajando para vários países, legal. Mostrando soluções sustentáveis para o planeta Terra. Bacana. Então você tem todo esse aspecto, mas você tem uma pessoa que está narrando ali e está vivendo a cena com as pessoas, né? Esse é mais... Então é fantástico, é muito legal. Quero esse, eu não vi esse eu quero esse daí você vai adorar. Nossa, esse daí passa aqui no Brasil, parece que vai jogar. É bem legal. Bem legal. Mas voltando aos seus realities, por favor. Não, então, aí a gente entra nos realities que são aquela coisa que a gente já conhece também, né? Que às vezes é uma galera numa casa, trocando ideia e tudo mais. E aí é outra dinâmica também, né? A gente tem ali várias pessoas, geralmente jovens, que estão ali desenrolando, trocando aquela ideia e tudo mais. E é trazer essa coisa do dia a dia, dentro de um voice-over, muitas vezes. Agora as coisas estão começando a mudar um pouco, né, Felipe? Sim. Eu acho que justamente os realities trouxeram pra dublagem, né? Documentários normalmente, enfim, ao longo dos últimos anos sempre foram feitos como voice-over, né? Aquela dublagem que a gente vê que começa o original falando, entra a dublagem em português, né? A voz em português, e aí aquele original fica baixinho ao fundo. E a dublagem termina antes desse original. Então você tem tem um comecinho e um finalzinho um pouco mais altos com o idioma original e você tem a dublagem por cima de um áudio bem baixinho. Isso ocorre por diversos fatores, né? Um deles é que, por exemplo, às vezes aquele filme não disponibiliza um canal com os efeitos, os sons ambientes, enfim. Então você tem que fazer por cima do áudio original e você vai baixando ele. Mas ao longo do tempo, a experiência do telespectador, de quem consome de fato documentários, realities, enfim, a experiência quando o conteúdo é dublado é uma experiência muito melhor, é uma experiência muito mais imersiva, e a gente tem presenciado isso no mercado, né? Uma preferência por se dublar esse tipo de conteúdo. Os clientes ao longo desses anos têm priorizado dublar esse tipo de conteúdo, o que eu acho fantástico, né? Eu acho que um reality, quando ele é dublado, você tem uma outra experiência, não é o voice-over, ele funciona ali para alguma coisa, né, tudo mais. Eu acho que ele quebra um galho ali para você dar uma acessibilidade para aquele conteúdo, para você localizar aquele conteúdo e passar a mensagem para quem precisa de dublagem efetivamente, mas eu acho que a dublagem desse conteúdo passa uma profundidade maior, né? Você tá na piscina rasa e na piscina funda, né? Você consegue passar mais verdade, consegue transmitir melhor, consegue adaptar melhor, consegue fazer uma experiência mais imersiva para quem está assistindo de fato esse produto. É isso, acho que além de ser mais imersivo, a gente consegue trazer aquele lance da brasilidade que a gente estava falando. É isso. Das animações
pra esse tipo de coisa. E é muito engraçado, eu já fiz realities maravilhosos em que eu pude ter uma liberdade assim surreal pra fazer as coisas, e a Maria fez também. E era maravilhoso. Depois procurem Super Shore, maravilhoso. E ali a gente conseguiu brincar com coisas assim, né, inimagináveis. Então, tipo, é outra coisa, né, outra pegada. Quando você tem a possibilidade de fazer ali a dublagem, né, de lip sync naquela situação, é muito mais bacana, muito mais legal. É legal quando a gente tem essa liberdade, né? Acho que o dublador gosta dessa liberdade de poder mexer, enfim, de poder adaptar. Enfim, sem mais delongas, agora que falamos sobre documentários, sobre realities, enfim, vamos colocar um pouquinho de cada um aí para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. O fundo do mar abriga alguns dos maiores mistérios do mundo. Imagine se nós pudéssemos esvaziar os oceanos. A maioria dos navios naufragados no ataque foi trazida à superfície novamente. Dizem que se você escutasse essa explosão, nunca mais esqueceria. Então tudo ficou um pouco mais sentimental, só imaginando o que teria acontecido e como teriam sido os últimos momentos deles. Na hora de ir para a seleção, eu fiquei super nervosa, especialmente pensando em quem eu tinha escolhido. Eu sou bem confiante em mim mesmo, mas eu acho que a minha maior ameaça é o CJ. Ele não parecia verdadeiro e nem interessado em me conhecer. Difícil julgar por uma foto, né? Sim, muito. Bom, e dito isso, pessoal, mais um tema maravilhoso que eu amo de paixão. Vamos nos despedindo dele. Vamos fazer todo mundo, ó. Que pena. Mas sempre que um tema que a gente gosta vai embora, outro tema chega. E no caso, nesse tema, eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado por esse tema, porque eu acho que vai por esse lado da animação que a gente estava falando também, que é a voz original, né? A voz original que não é bem uma dublagem de fato, porque a gente não está fazendo em cima de nenhuma imagem, mas que eu acho que é importante da gente pontuar aqui justamente por ser, primeiramente, apaixonante, e segundo, por ser um nicho onde você tem uma liberdade criativa absurda, né? É onde você tem a maior liberdade criativa, justamente pelo fato de que você está criando ali, né? O personagem de fato é você é a voz daquele personagem. Personalidade, né? Outros idiomas que vão dublar você, né? Então é uma responsabilidade, é uma carga muito bacana. Né? Eu tive uma experiência incrível com voz original numa animação nacional chamada O Hotel Silvestre da Ana Flor, que é incrível, assistam. Dublei o Guto, que é um lagarto e tal, que ele é todo marrento, é meio ranzinho e tal, enfim. E poder criar esse personagem, poder ir vivendo esse personagem, foi muito legal, foi muito divertido. Quem dirigiu essa produção foi a Melissa Garcia, que faz um trabalho de referência, um trabalho incrível. E é engraçado a gente parar para analisar um ponto aqui, que é o seguinte. Eu tenho anos de experiência com dublagem e tudo mais, mas eu sempre busquei me aperfeiçoar, né? Eu sempre busquei formas de fazer com que meu trabalho seja mais denso, mais encorpado, né? De me especializar em diversos temas, enfim. E quando eu fiz quando eu tive esse primeiro contato com a voz original, eu fiquei completamente apaixonado. Eu fiquei apaixonado por esse tema. E assim que a gente terminou esse projeto, eu comecei a fazer parte de um grupo de encontros da Melissa e tal, onde a gente falava sobre livros e falava sobre animação, sobre, enfim, eram encontros tão especiais, tão ricos, tão profundos, né, de coisas que você não sai encontrando por aí, você não encontra em todo lugar. E é mais direcionado também em cima daquilo que você quer. Exatamente, daquilo que você busca, né? Então, quando você tem uma coisa direcionada, uma coisa que é quase personalizada ali pra você, eu acho que flui muito melhor. Você consegue ter essa simbiose, né? Você consegue assimilar melhor esse conteúdo. Então, foram encontros muito valiosos pra mim, profissionalmente falando, mas enquanto fã também de animação, para entender um pouquinho como funciona esse universo, foi incrível, foi uma experiência maravilhosa. E eu queria linkar isso com o vovô, que nunca parou de aprender, nunca parou a busca pelo aperfeiçoamento do trabalho dele,
Né? Mesmo numa época onde não existia a quantidade de cursos que tem hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem diversos cursos, onde você pode se especializar, você tem a internet, que é uma ferramenta, já inventada pela humanidade. A internet, ela encurtou o acesso à informação de uma forma absurda. A gente volta para aquilo que ele falou do conhecimento, né? Da humildade. O conhecimento hoje em dia tá aí, quem quer buscar conhecimento consegue buscar o conhecimento, né? Então, você já ter essa noção do conhecimento numa época onde você não tinha acesso ao conhecimento, né, faz com que a gente valorize ainda mais esse acesso ao conhecimento nos dias de hoje, onde a gente consegue aprender. Eu, quando fazia esses encontros, a Melissa estava lá em Portugal, eu estava aqui, tinha gente de São Paulo, tinha gente que estava na Europa também, tinha gente que estava no Brasil todo, enfim. A gente tem essa possibilidade hoje em dia, né, de estar conectado com as pessoas de diversos lugares e, enfim, incrível, aprender com pessoas que estão longe de você, né? Isso é um privilégio da nossa época, da nossa geração. É fascinante, é fascinante. Felipe, uma coisa que eu não sei como foi nesse projeto em específico, mas que eu acho fascinante também, é o formato em que as coisas se dão na voz original, né? Eu já vi alguns que as pessoas se juntam numa sala e elas interagem ali contigo. Foi assim nesse, não? Foi assim também, foi exatamente isso, Xande. Uma coisa muito legal na voz original é que eu acho que ela resgata essa coisa que a gente chegou a pegar quando a gente era criança, de ficar todo mundo junto no estúdio, né? Só que diferente da dublagem, onde a gente ficava todo mundo espremidinho ali, olhando pra tela, na voz original ficava todo mundo junto, num estúdio grande, com muito espaço, e era meio que um bate-bola ali, né? A pessoa tava falando e você respondia com o script ali e tal, ia gravando a cena, e a gente ensaiava a primeira, ensaiava a segunda, gravava, depois de gravar, peraí, agora vamos refazer umas falinhas aqui. Felipe, faz mais assim. Ainda não. Agora tenta assim. Quase. Agora junta isso com isso. É isso. Sim. E aí a fala era aprovada, né? Então você entender esse processo, viver esse processo completamente diferente do que a gente vive na dublagem hoje em dia. Que é mais singularizado ali, né? Que é um trabalho, né, personalizado ali, né? E direcionado, né? A gente só tem o trabalho de dirigir uma pessoa, né? Fora quando a gente faz um vozerio, alguma coisa. Sim. Então você ter essa noção, né? Isso o trabalho da Melissa enquanto diretora, por exemplo, você ter essa noção e o entendimento de cada personagem daquele ali, para você pegar as nuances de todos eles ao mesmo tempo, é muito complexo e é muito difícil. Por isso que eu acho tão incrível o trabalho dela e por isso que eu acho tão fascinante esse universo da voz original também. E uma coisa que a gente estava conversando até antes e tudo mais, é que a voz original não está limitada só a animações, né, Xande? É verdade, a gente gosta muito de podcast, né? Isso é uma coisa que eu e o Felipe a gente escuta bastante. Verdade. E a gente descobriu, sem querer, há bastante tempo já isso, um que se chama Paciente 63. Maravilhoso. Que ele é protagonizado pelo Seu Jorge e pela Mel Lisboa. Cara, é uma experiência, assim, maravilhosa. Que aí resgata aquela coisa da radionovela, né? Que é uma coisa de você tá ali ouvindo e, cara, você vai criando na sua cabeça aquelas imagens, você vai emergindo ali naquela situação. E é muito legal, muito legal. Acho que é uma experiência bacana. Não são episódios grandes, são episódios curtos. Eu lembro que era coisa de 10, 15 minutos cada episódio. Então você consegue ter ali, você tá indo, sei lá, indo pro seu trabalho, você consegue ouvir 2 episódios, voltando. Eu acho que são 3 temporadas, se eu não me engano. Tava na terceira. Tava na terceira, acho que finaliza na terceira. E é incrível, né? É incrível a profundidade que se dá num trabalho apenas com voz, sem imagem, tudo isso. E aí que você vê também como é bacana o trabalho da galera do som também, né? Isso. Essa parte de sonoplastia, de efeitos, o cara tá na água, tá na areia, tá no hospital, aquele barulho de metal, assim, aí que essa galera de fato tem que brilhar, pra trazer essa... E é justamente isso que vai transportar você para aquele lugar, né? Se não for por isso, assim, eu acho que a parte de voz é importante e tudo mais, só que sem essa parte, esse estofo, né, dessa parte do som, assim, de sonoplastia, cara, eu acho que não acontece o trabalho. E eu acho que uma das coisas mais incríveis, por favor, vocês que estão assistindo, se vocês ainda não escutaram, escutem Paciente 63, está no Spotify. Se alguém já escutou, deixa aqui falando que já escutou, que é fantástico, porque é maravilhoso. Uma das coisas que eu acho mais incríveis nesse Paciente 63 é justamente a curva dos personagens, né, do Seu Jorge e da Mel Lisboa, que é incrível, é incrível, é incrível. Você entende, quando você entende a história toda e tal, e você
percebe as nuances de cada coisinha no começo, no meio, no fim. É incrível, é um deleite para quem gosta de dublagem, para quem gosta de atuação. É uma aula, uma verdadeira aula. Com certeza. Né? Então, dito isso, vamos colocar trechinhos aqui, dando uma ilustrada em tudo isso que a gente falou em relação à voz original. Ficha de admissão. Paciente de nome desconhecido. Número da ficha clínica, 63. Um enigmático paciente. Eu me chamo Pedro Reuter. Me diz de onde você vem. Venho do ano de 2062. Uma missão no passado. Eu preciso evitar que ela pegue um avião. Para mudar o futuro da humanidade. No futuro, não temos nada. Então, agora, dando continuidade a tudo isso que a gente estava falando sobre esse tema das vozes originais, um tema onde a gente exalta justamente o trabalho de voz e o trabalho de sonoplastia, nesse caso, quando a gente falou do Paciente 63, a gente vai agora para um novo tema, onde, na minha concepção, a importância de um texto bem adaptado e bem estudado é ainda maior. Com certeza. E é um tema que eu adoro também, de paixão, porque envolve história. E geralmente o que envolve história muito me atrai, que são as produções de época. As produções de época são, eu acho que, para muita gente, não diria que o sonho, mas é uma possibilidade de você fazer uma coisa ali, algum personagem, alguma coisa que marcou a história da humanidade, né? Quando é uma produção, né, que de fato tem aquela história real e tudo mais, isso aí tudo é muito bacana. E a gente vai falar um pouquinho sobre as peculiaridades que tem dentro desse tema, desse tipo de projeto. O que você acha que tem de mais diferente assim do resto, Lipe, nas produções? Eu acho que produções de época bem dubladas obrigatoriamente passam por um tradutor que é estudioso, um tradutor que estuda o tema daquela série, e não só da forma de ficção que eu digo da forma histórica, né? Sim. Se é uma série falando sobre a época romana, ele estuda, ou ele já tem conhecimento acumulado para falar suficientemente bem daquele tema. Eu acho que isso faz uma boa série de época dublada. A adaptação de texto passa essa autenticidade temporal da obra, sabe? Sim. Eu acho que isso é muito importante, e isso também sendo respeitado pelos dubladores, obviamente, que não vão usar gírias, que vão usar expressões de época muitas vezes. E a grande dificuldade disso é você conseguir transmitir tudo isso de uma forma que não fique muito rebuscado a ponto de não haver o entendimento de quem está assistindo. Né? Tem que ter aquele meio termo, né? Não pode ser nem lá nem cá, tem que ser isso. Aquela coisa. E isso que você falou do tradutor, eu acho que isso tem que se estender aos outros participantes da produção, né? Que é o diretor, são os dubladores. Eles têm que estar juntos nessa mesma missão, que é transmitir essa mensagem da maneira mais fidedigna possível àquele momento, junto com uma linguagem que seja acessível, né, ao público. Porque eu acho que numa produção de época, a gente sempre fala isso da imersão, né, na dublagem, da conexão que um produto bem dublado proporciona, né, essa conexão entre obra e telespectador, que uma boa dublagem consegue, né, promover. Eu acho que no caso de uma produção de época, isso é muito importante, justamente porque se você está assistindo uma série romana, uma série, enfim, de época, tá na Segunda Guerra, e alguém manda demorou, tô indo, esquece. Peraí, né? Pode ser uma coisa mais sutil, assim, mas tem série que nem um pra cabe, né? Tem que ser para, né? Tem que ser uma coisa mais bem rebuscada, uma coisa de realeza, né? Tratamentos também são importantíssimos, né? Vossa Majestade, Sua Majestade, enfim. Inclusive eu aprendi essa diferença com o saudoso Isaac Bardavi, que era um estudioso da língua portuguesa, inteligentíssimo, brilhante, enfim. E eu acho que isso transmite toda essa profundidade, né? De uma obra de época, e consegue promover essa conexão que não é tão simples quanto uma obra de ficção, justamente por essa barreira temporal. Você conseguir teletransportar
o telespectador para aquela experiência, né, exige muito mais trabalho e muito mais empenho de uma equipe de tradução, de uma equipe de revisão de texto, de adaptação, muita atenção da direção numa obra desse quilate, desse porte. Então eu acho que são preocupações muito maiores do que em outros tipos de obra que a gente já abordou aqui. Que são coisas mais do dia a dia, né? São coisas que a gente está mais acostumado. Corriqueiras, mais, né? Realmente a produção que tem essa barreira traz esse desafio, né? Para toda a equipe, para toda essa cadeia. Eu acho que de todos mesmo, né? A gente teve essa experiência lá no estúdio da MGE com The Crown, por exemplo, que, né, teve esse trabalho. Mas eu queria pontuar uma série aqui que eu já assisti há muito tempo e que me chamou a atenção, que me saltou os olhos, justamente essa questão da adaptação do texto, dos tratamentos. Eu não senti nenhum deslize em momento nenhum nessa série, que eu achei muito legal, que é Spartacus. Já vi também. É uma série incrível, muito legal, muito bacana de se assistir e tal, por ter esse tema dos gladiadores, né, das arenas, enfim. E fala muito de história, mesmo sendo uma obra de ficção, obviamente, mas que teve uma preocupação na dublagem que eu acho sensacional. Me senti... me teletransportei para Roma Antiga assistindo aquela obra dublada. Então foi uma experiência muito legal para mim, eu gostei muito. E sempre que falam de dublagem, de coisas de época, eu lembro de Spartacus, lembro de The Crown, por serem referências para mim nesse sentido de obras bem adaptadas e bem dubladas também. Bom, e dito isso, acho que a gente pode colocar um pouquinho aí dos nossos trechinhos para o pessoal ver aí sobre algumas produções de época que a gente acha bacana, né? Que acha legal vocês assistirem. Isso aí. Até que você golpeia bem. Contra um tolo mal treinado que mancha o nome da Gália. Ele pode ser um tolo, mas está em forma para treinar. Ele acredita estar preparado. Assim como eu. Vossa Majestade, acredito que temos respeito suficiente uma pela outra para nos perguntar questões maiores. E um dia, meu garoto, você será rei. Este é o seu dever agora. A escolha de uma mulher a quem as pessoas amarão como princesa e, no devido tempo, como rainha. Bom, pessoal, e com isso, eu acho que a gente pincelou aí um pouquinho nas técnicas que a gente precisa para se aprofundar na dublagem. E a gente sabe que a dublagem é uma arte que a gente precisa estar continuamente trabalhando esse conhecimento, né, Lívia? Isso aí, poder trabalhar essas diferentes dublagens dentro da dublagem, né? Que inclusive é uma coisa que a gente sente essa demanda do mercado, né? Por conhecer esses diversos estilos de dublagem, poder treinar, poder dublar efetivamente esses diferentes tipos de dublagem. E é uma coisa que a gente notou sempre, Xande, quando a gente deu os workshops pelos diversos lugares onde a gente passou, justamente essa demanda da galera, né? Quando a gente chegava, primeiro que a gente sempre gosta de bater um papo, a gente é muito de falar, não sei se vocês repararam que a gente gosta de falar um pouquinho e tal, mas a gente é muito de entender, de ouvir, de saber a história de cada um, né? Para poder bater essa bola. Eu acho que isso traz quem está aprendendo pra gente, e isso também promove um acolhimento, né? Porque é a nossa ideia, a gente não quer ficar num pedestal acima das pessoas que estão ali aprendendo, é justamente estar junto para falar, pô, vamos junto, vamos fazer uma coisa diferente, né? E uma coisa que a gente sempre notou nesses workshops é que às vezes as pessoas gastam uma grana para dublar uma cena, né? Para ter oportunidade de dublar uma ceninha ali que às vezes nem foi escolhida a dedo para aquela pessoa, era a cena que tinha naquele estúdio, era a cena que tinha naquele curso. Então, você ter essa possibilidade de dublar uma cena personalizada para você, uma coisa que foi escolhida a dedo para você, foi uma demanda que surgiu dos nossos alunos da jornada do dublador, né? Que trouxeram pra gente essa demanda de falar, pô, Felipe, pô, Xande, a gente queria dublar um dorama, a gente queria dublar um anime, a gente queria dublar uma cena intensa, uma cena de verdade, porque eu já comecei a dublar, mas eu nunca fiz uma cena que demandasse uma coisa
visceral de mim, eu nunca fui cobrado assim, eu gostaria de ser dirigido por você, dirigido pelo Xande. Aquelas peculiaridades que às vezes a pessoa não teve a oportunidade ainda de viver, Exatamente. Né? E mais importante do que isso, você ainda não teve a oportunidade de se testar e, mais valioso ainda, de ter um feedback de um diretor que trabalha efetivamente no mercado com isso. Então, para atender essa demanda, para ocupar essa lacuna que a gente vê no mercado, essa carência que a gente vê das pessoas que precisam dessa oportunidade de aprendizado justamente para estarem preparadas para quando essa oportunidade aparecer, a gente pensou na nossa imersão além da jornada do dublador, onde a gente vai viver 4 dias intensos, onde a gente vai respirar a dublagem, onde a gente vai promover encontros com conteúdo completamente personalizado para você. Eu gostaria de treinar para doramas, eu tenho curiosidade com novelas turcas, eu tenho curiosidade em documentários, em animações, enfim. De acordo com o seu perfil, de acordo com aquilo que você tem dificuldade, com aquilo que você sente que é o seu ponto fraco, ou com aquilo que você gostaria de aprimorar, a gente vai fazer um conteúdo personalizado para você e justamente gravar isso e ter todo esse feedback nosso juntamente com toda a turma. E eu acho que essa troca é muito bacana também, né, Xande? É muito importante, eu acho que pra gente também vai ser uma oportunidade de criar uma coisa diferente do que a gente já trabalhou aí fora, né, nesses outros workshops que a gente estava falando. E eu acho que vai ser uma possibilidade maravilhosa da gente conseguir focar realmente um por um. A gente quer fazer uma coisa com poucas pessoas, né? A gente não quer fazer aquela coisa gigantesca, a gente quer fazer com poucas pessoas para poder trabalhar detalhe por detalhe, cena por cena, gênero por gênero. Então, assim, a gente acredita que vai ser algo muito legal, né? E eu acho que a gente resgata muito aí também uma coisa que acontecia antigamente, que era você podia ir para o estúdio para assistir as pessoas dublarem, né? E você aprendia assistindo, você aprendia vendo no erro do outro, vendo no que o diretor falava para o outro. E eu acho que resgatar isso para o século XXI, com a internet, fazendo isso de uma forma online, com todos nós juntos, batendo essa bola, falando, é muito bacana, é muito rico isso. E como foi uma demanda dos nossos alunos do Jornada, obviamente algumas vagas, né, desse projeto nosso, que é muito reduzido e muito exclusivo, já foram ocupadas por esses alunos. Mas a gente tem a oportunidade ainda para você, que está aí assistindo a gente, que tem essa vontade, que tem esse sonho de aprimorar nos diversos estilos de dublagem, a chance de entrar para a nossa imersão além da jornada do dublador. Isso aí, a gente pensou como que a gente ia colocar um preço nisso, né? Como é que ia ser uma coisa bacana, simbólica. E o que a gente pensou? Para quem não sabe, o horário, a hora de dublagem hoje tá ali na casa dos R$200, né, Lipe? É isso. Rio, São Paulo. Então a gente pensou em achar alguma coisa parecida com isso. E o que a gente bolou aí, Felipe? Fala pra eles. Pois é, galera, a gente pensou aqui numa condição especial para dar início a mais esse passo além da jornada do dublador, que foi a condição de fazer isso em 12 parcelas de R$159, aproximadamente, né? Quase R$160 ali, mas que você consegue pagar com menos de 1 hora de dublagem por mês. Você, né? A gente acredita que de fato o que a gente vai passar, o que a gente vai ensinar, vai te deixar com uma carga ainda mais robusta para você de fato entrar no mercado, para você de fato estar preparado para trabalhar. Dar continuidade, crescer. Né? Crescimento, eu acho que essa é a palavra, crescimento. E assim como o vovô ensinou pra gente, de sempre buscar se aperfeiçoar, né? Sempre buscar ser um pouquinho melhor do que você era ontem. Então eu acho que essa condição, ela busca isso, ela busca trazer você que tem esse sonho para vir aqui com a gente. A gente sabe o preço dos cursos, dos workshops por aí, a gente sabe que não é barato e justamente por isso a gente pensou nessa condição para trazer você com a gente nesse sonho que é dublar e entrar no mercado de fato. Mas para a galera que está com a gente até agora, a galera que acompanhou ontem, viveu com a gente essa experiência nostálgica hoje, quando a gente lembrou do vovô, a gente lembrou de tanta coisa bonita da nossa história, a gente tem um cupom exclusivo para essas pessoas. Você que está aí com a gente até agora, prestigiando, a gente tem um cupom com 5% de desconto.
né, no link que está fixado aqui nos comentários, onde você pode garantir a sua vaga aqui na nossa... além da jornada, né, do dublador, continuidade desse sonho, você tem aí um cupom de 5% que também vai ficar aqui nos comentários. É só você escrever dublagem, garanta a sua vaga hoje com uma condição especial com 5% de desconto. E você que está assistindo também aí, não esquece que isso é só para hoje, até às 11h59 da noite. Hoje você consegue esse cupom. E você que está assistindo, mas que ainda não está nesse degrau de prática, né, de conseguir praticar de fato, mas tem uma curiosidade muito grande na dublagem, existe a jornada do dublador para você, que está disponível hoje também, para quem quiser, com o link aqui também. Se você quer adquirir a jornada do dublador, ela está disponível através desse link, onde você vai ter toda a introdução disso tudo que a gente está falando, tudo isso vai ser através da jornada do dublador. Se você tem esse sonho de se tornar um dublador, dar esse primeiro passo, a jornada do dublador é para você e hoje tem condição especial. Você que esteve com a gente durante essas 2 lives, aprendendo um pouquinho sobre cada estilo, coloca o cupom JORNADA que você vai garantir 12% de desconto, mas é só hoje para garantir o primeiro passo rumo ao seu sonho de se tornar um dublador. A gente vai falar sobre vários temas incríveis ao longo de 5 módulos, com aulas gravadas online, onde você vai poder assistir de qualquer lugar, a qualquer hora, enfim, tá incrível. Garanta lá o seu lugar, que eu tenho certeza que você vai adorar. E você que vai garantir, já garantiu a sua vaga na imersão, onde a gente vai ter 4 dias incríveis de prática, de vivência, de troca na dublagem. Se você tiver interesse em adquirir também a jornada do dublador, entre em contato com o nosso suporte, com o nosso contato, que a gente tem uma condição especialíssima para você, que eu tenho certeza que você vai adorar e vai também entrar de cabeça na jornada do dublador, né? Dito isso, gente, eu acho que essa é uma oportunidade única. Acho que a gente mais uma vez está pensando fora da caixinha, está pensando num formato diferente de tudo que o mercado apresenta por aí, um formato personalizado, um formato diferenciado, um formato exclusivo e um formato, mais importante de tudo, barato, né? Um formato onde você consegue pagar, onde você consegue fazer isso de uma forma que não vai sacrificar o seu bolso. Então eu acho que a gente está muito empolgado com tudo isso que a gente está construindo ao longo dessas aulas, ao longo da jornada do dublador e agora com a imersão. E ter você com a gente vai ser uma honra, né? A gente sabe que esse é um momento de escolha e tudo mais. A gente não quer apressar ninguém a nada, mas a gente gostaria de dizer que são vagas reduzidas, são apenas 2 turmas, com no máximo 15 pessoas em cada turma, e a gente ocupou mais de 50% dessa quantidade apenas com os alunos da jornada do dublador. Então, se você quer garantir a sua vaga, a gente não sabe quando a gente vai abrir outra turma para ter esse tipo de experiência de gravação, de feedback e de imersão mesmo, porque a gente quer fazer isso de cabeça, a gente vai passar... A gente vai botar energia. E paixão, né? Paixão. Energia com paixão da samba, né? Pois é. Então a gente vai viver dias muito fortes. O formato, só para explicar para vocês, vai ser numa sexta-feira, onde a gente vai dissecar todos os temas que a gente vai abordar no sábado, e o sábado vai ser de 9 da manhã até a gente terminar de gravar a quantidade de cenas que a gente determinar para aquele dia, para aquelas pessoas. Isso é inédito, né? Cenas escolhidas a dedo, cenas escolhidas por um diretor como se estivesse escalando aquela pessoa para um papel, já conhecendo o timbre, a idade, tudo personalizado para você ter uma experiência única, rica e que vai fazer de você um dublador muito mais pronto para o mercado do que antes de você ter feito essa imersão com a gente. Então, queria agradecer a presença de todos vocês hoje e ontem. Foi incrível poder dividir um pouquinho com vocês sobre a dublagem. A gente espera você na imersão. Vem com a gente, que vai ser incrível. Vambora. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.